O exército dos Estados Unidos ignorou evidências por anos. Eles buscavam um fuzil perfeito. O resultado foi um fracasso sistêmico. O projeto ruiu antes mesmo de entrar em serviço pleno. 1945. A infantaria americana sai da Segunda Guerra Mundial com um caos logístico nos ombros. O alto comando ignorava os sinais de que sua doutrina estava obsoleta em nome de uma utopia de padronização. O cenário era um pesadelo de suprimentos. No mesmo esquadrão, soldados operavam armas distintas. O M1 Garand, o fuzil automático Browning e a metralhadora M1919. Todos disparavam o calibre .3006, mas os métodos eram incompatíveis. Clipes em bloco, carregadores e cintas de munição. Ao lado deles, os carabineiros portavam o M1 e o M2, munição .30 carbine. Na retaguarda, as submetralhadoras Thompson e a M3 Greasy Gun operavam em .45 ACP. Eram 3 calibres diferentes. 3 linhas de produção de máquinas-ferramentas separadas. 3 cadeias de suprimentos paralelas para peças de reposição. Caixas de munição acumuladas nos depósitos. Cintas de .3006 ao lado de carregadores de .45. Marcações coloridas nos caixotes tentavam evitar o erro humano sob fogo. O sargento de logística precisava entregar o item certo, no calibre certo, para o soldado certo. Tudo ao mesmo tempo, tudo sob bombardeio. O sistema estava no limite. 3 calibres exigiam 3 parques industriais distintos. Era o pesadelo do abastecimento. Para resolver esse caos logístico, os alemães analisaram uma única cifra: 300 metros. A balística do cartucho .3006 era um excesso técnico. O projétil foi desenhado para atingir alvos a 1000 metros de distância. Na prática, o soldado ouvia o impacto da bala no solo a 1 quilômetro de distância, muito além do que seus olhos podiam ver. Por que carregar um cartucho que mata a 1 quilômetro se o inimigo está a 100 passos? O exército dos Estados Unidos ignorou essa lógica física. O .3006 entregava uma energia de 3.500 joules. Era potência bruta, desnecessária. 80% dos combates reais ocorriam dentro do raio de 300 metros. Nessa distância, a precisão extrema de um fuzil de ferrolho era desperdiçada. O Mauser alemão de 7,92 mm sofria do mesmo mal. Eram armas lentas, pesadas. O recuo excessivo impedia o tiro rápido e controlado. Soldados carregavam menos munição por causa do peso dos estojos longos. O cartucho ocupava espaço, exigia mecanismos maiores. Era um ciclo de engenharia ineficiente que sacrificava o volume de fogo pela soberania balística teórica. O alto comando da Wehrmacht percebeu o erro em 1943. Eles precisavam de uma solução que equilibrasse peso e cadência de tiro. Foi assim que nasceu o conceito do cartucho intermediário alemão. Enquanto os Estados Unidos focavam na logística, os engenheiros do Reich encurtaram a cápsula em 24 mm. Eles criaram o 7,92 mm Kurs, curto. Era uma versão reduzida do cartucho padrão do Mauser Kar 98K. A engenharia alemã abandonou a potência bruta por um motivo técnico: controle. Com menos pólvora, o recuo caía drasticamente. Isso permitia o fogo automático sustentado em uma plataforma individual. Em 1944, surgiu o STG-44, o primeiro fuzil de assalto real do mundo. A cápsula alemã tinha 33 mm de comprimento. O cartucho americano 3006 tinha 63 mm, quase o dobro. Os soviéticos copiarão essa concepção e, 20 anos depois, ela encurralará os americanos em um beco sem saída no Vietnã. Após a guerra, Moscou ignorou a tradição e desenvolveu o 7,62 por 39 mm. O AK-47 nasceu desse cálculo. O mundo mudava para o cartucho intermediário. Era a morte da doutrina do tiro de precisão a 1 km em favor do volume de fogo a 300 metros. Os relatórios de inteligência sobre o desempenho dessas armas
chegaram às mãos do Departamento de Ordenança dos Estados Unidos. Eles leram os dados e decidiram manter o calibre 30. O Departamento de Ordenança dos Estados Unidos ignorou o avanço soviético e insistiu em uma arma dos anos 30 para vencer as guerras do futuro. 1944. A guerra ainda rugia, mas Washington já buscava uma solução impossível: a leveza de uma carabina com a força bruta do M1 Garand. Os generais americanos negavam a mudança na tática de combate. Eles exigiam alcance efetivo de 800 metros. Para a cúpula do exército, o fogo automático era um recurso apenas para emergências. O padrão continuaria sendo o tiro semiautomático de precisão com cartuchos de potência total. Um erro de cálculo. Tentar acertar um alvo a essa distância com miras de ferro era um exercício de sorte. A resposta tecnológica veio com o protótipo T-20. O projeto era simples, uma modificação direta do Garand. O fuzil ganhou um seletor de tiro e um novo receptáculo. Um longo carregador de 20 tiros do fuzil Bar projetava-se para baixo da arma. O mecanismo funcionava, mas o conceito era uma relíquia mecânica. O T-20 era apenas um fuzil de 1936 tentando agir como uma arma moderna. O T-20 era uma solução temporária. Uma relíquia mecânica de 1936 tentando sobreviver em uma nova era. Enquanto isso, o arsenal de Frankfurt trabalhava no verdadeiro sucessor. O projeto tinha um nome: Cartucho T-65. Por que o Departamento de Artilharia insistia em manter a potência do antigo .3006 em uma embalagem menor? A resposta estava na química. Os engenheiros reduziram o estojo de 63 para 51 milímetros. O volume interno diminuiu, mas a pólvora esférica da Olin compensou a perda. Era uma mistura densa, rica em energia. O resultado foi um choque térmico e mecânico. O cano vibrava com a detonação. A pressão na câmara ultrapassava 50.000 psi. O som do disparo no estande de testes de Frankfurt era idêntico ao da munição da Segunda Guerra. Mesma velocidade de saída, mesma energia de impacto. A OTAN buscava padronização. A ideia era simples: fuzis diferentes, mas com o mesmo calibre para facilitar a logística contra o bloco soviético. Os britânicos apresentaram o .280 British. Era um cartucho intermediário, focado no controle do recuo e na precisão em rajadas. Os americanos exigiam poder de parada total para longas distâncias. Washington não aceitava concessões técnicas. O governo dos Estados Unidos exerceu pressão diplomática pesada sobre os aliados. O T-65 venceu no grito político. Ele foi batizado oficialmente como 7,62 por 51 milímetros OTAN. O debate sobre o cartucho intermediário morreu por decreto. Washington impôs o novo padrão para todo o bloco ocidental. Sob o novo padrão, 7,62 por 51, a Bélgica ofereceu o EFE-NEF a ele. Era a escolha lógica para a OTAN. Mas o Springfield Armory apresentou o protótipo T-44. O argumento americano era técnico. O T-44 pesava meio quilo a menos. Tinha menos componentes móveis. Seu sistema de gás parecia superior nos testes de 1957, mas o trunfo era industrial. Washington garantiu: as fábricas usariam o maquinário da antiga M1 Garand. Reaproveitamento total de ferramental, uma mentira técnica deliberada. Na prática, as tolerâncias de ajuste da M1 Garand eram inúteis para a nova mecânica. As linhas de produção existentes não serviam para nada. A Springfield Armory sabia disso. Mesmo assim, o lobby venceu a engenharia. A realidade exigia fábricas novas e bilhões em investimento. O custo da fraude surgiu logo depois. A T-44 foi oficializada como M14 em 1957. A farsa sobre o maquinário caiu por terra 3 anos depois. Em junho de 1960, as linhas de montagem da Springfield entregaram apenas as primeiras migalhas do pedido. O plano previa produção imediata usando o ferramental da M1 Garand. A realidade, menos de 10.000 unidades em 3 anos. As fábricas pararam. Velhas máquinas foram removidas, mas as novas não chegaram. Galpões vazios. Linhas de montagem imóveis.
O custo da transição paralisou a logística industrial americana. A promessa de reaproveitamento era um erro de engenharia, ou uma mentira política. A infantaria esperava 100 mil fuzis por ano para completar o rearmamento. Receberam caixas vazias. Somente no final de 1961, a 101ª Divisão Aerotransportada foi totalmente equipada. O fuzil carregado pesava mais de 4,5 kg, tinha 44 polegadas de comprimento. O cano longo batia no teto de metal. O soldado tentava saltar do blindado, mas a arma travava na escotilha. Aquilo servia para paradas militares, não para o interior apertado de um transporte de tropas. Os paraquedistas da 101ª forçavam a saída pelos vãos estreitos dos aviões com 1,12 m de madeira e aço. A tropa empurrava as coronhas nos compartimentos de carga. A chegada da nova arma às mãos da infantaria revelou um anacronismo de ferro e madeira. 1957. O Exército dos Estados Unidos oficializa o protótipo T-44 como M14. Mecanicamente, a inovação era uma ilusão. O sistema operacional utilizava um pistão de gases e um ferrolho rotativo. Era o DNA, direto do Garand da Segunda Guerra Mundial. O som do metal batendo no receptor era idêntico ao de 1936. Um estalo seco. O aço raspando no aço. A engenharia ignorou a evolução dos materiais. O corpo da arma ainda dependia de coronhas de nogueira pesadas. Sem munição, a M14 pesava 9 libras. Com o carregador de 20 projéteis inserido, o peso saltava para quase 11 libras. Era um fardo de 5 quilos pendurado no ombro do soldado. A cadência de tiro chegava a 700 disparos por minuto. No modo automático, o recuo do calibre 7,62 tornava a precisão impossível. A arma sacudia violentamente para cima. O controle se perdia no terceiro disparo. Enquanto as linhas de montagem entregavam as primeiras unidades, um processo paralelo ganhava força no Pentágono. Em 1957, o general Willard Wyman solicitou formalmente o desenvolvimento de um fuzil de calibre reduzido e alta velocidade. Enquanto a produção da M14 engatinhava, o Pentágono abria uma rachadura na própria doutrina. 1957, o ano da adoção oficial do fuzil pesado, foi o mesmo em que o general Willard Wyman formalizou um pedido herético. Ele exigia uma arma de 6 libras com carga total. O foco era o conceito SCHV, pequeno calibre e alta velocidade. Wyman queria controle. A M14 era indomável no fogo automático. O general buscava o oposto. Um projétil de calibre .223, leve, rápido, letal. O peso do combatente era o cálculo central. Um soldado carregando o novo calibre .223 levava o dobro de munição em comparação ao 7,62 NATO. Era a mesma lógica alemã do STG-44, a mesma filosofia soviética do AK-47, a mesma ideia que o Departamento de Armamentos dos Estados Unidos rejeitou por uma década. Eugene Stoner, da Armalite, entendeu o sinal. Ele pegou o projeto do AR-10, que havia perdido para a M14 nos testes, e reduziu a escala. O mecanismo foi recalibrado para o novo cartucho minúsculo. Em 1958, o protótipo recebeu um nome, AR-15. Este pedido de Wyman por um fuzil leve e rápido iniciou o desenvolvimento da arma que, anos depois, enterraria a M14 no Vietnã. Stoner entregou o primeiro protótipo funcional do AR-15 para testes de campo. 2.500 libras-pé de energia na boca do cano. O general Wyman estava certo. A física não aceita patriotismo, e o cartucho 7,62 por 51 provou isso no estande de tiro. O recuo era um golpe seco e violento. Como controlar essa força com as mãos? A resposta curta era impossível. Em fogo automático, a M14 deixava de ser um fuzil de precisão. O cano subia violentamente após o segundo disparo. O soldado segurava o guarda-mão de madeira, mas a arma vencia a resistência muscular. As balas traçavam uma linha vertical em direção às nuvens. Os combatentes apelidaram o efeito de fogo antiaéreo. O design herdado da M1 Garand agravava o desastre.
A coronha de madeira tradicional não oferecia ergonomia para o regime automático. Faltava o punho de pistola, presente no AK-47 soviético, que permitia ancorar a arma contra o ombro. O impulso de recuo do 7,62 NATO era o dobro do cartucho russo. Sem equilíbrio à frente do carregador, a frente da arma flutuava ao menor toque no gatilho. O exército tentou uma solução de engenharia com a variante M14A1. Adicionaram um punho de pistola e uma empunhadura vertical dobrável. Instalaram um bipé e um freio de boca reforçado. O conjunto carregado pesava 6,5 kg. O peso extra não domou o cartucho. O cano superaquecia em segundos, e o carregador de apenas 20 projéteis impedia qualquer fogo de supressão real. Nenhum acessório corrigia a falha fundamental da balística. O corpo humano não consegue absorver o impacto cíclico de 2.500 libras-pé sem perder o alvo. Março de 1964. A infantaria americana desembarca no Vietnã. Nas mãos, a M14. Uma arma projetada para as planícies da Europa. Campos abertos, linhas de visão de 500 jardas. O cenário real era o oposto. A umidade tropical selou o destino do projeto. O cano de aço aquecia. A coronha de madeira absorvia o vapor da selva. O material orgânico inchava. A madeira pressionava o metal. O ponto de impacto mudava 10 centímetros em poucas horas. O soldado abria a arma para a limpeza. O receptor saía da madeira úmida. Na hora de montar, o bloqueio. A coronha deformada impedia o encaixe das peças. O fuzil permanecia desmontado até o sol secar a madeira. O exército tentou substituir o carvalho e a nogueira por fibra de vidro. Mas a logística falhou. 112 centímetros de comprimento, 44 polegadas de aço e madeira pesada. No mato fechado, a M14 era uma âncora. O cano prendia em cipós. A coronha apodrecia sob a chuva constante. Fungos brancos cobriam o verniz militar. 90% dos seletores de tiro foram travados no modo semiautomático. Os oficiais temiam o desperdício de munição. Mas o problema real era a física dos materiais. Um erro de engenharia que ignorou o clima. As novas coronhas de polímero chegaram tarde demais. Enquanto a madeira apodrecia nas selvas, os números nos polígonos gritavam o tamanho da catástrofe. O exército tentou conter o caos. A solução foi drástica: travar o seletor de tiro. 90% dos fuzis M14 foram bloqueados apenas para o modo semiautomático. O objetivo era evitar o desperdício de munição em combate. Os soldados não atingiam nada no modo automático. O recuo do cartucho 7,62 era violento demais. A ideia de uma arma única para tudo ruiu. O M14 deveria substituir 4 tipos de armamento. Falhou. O cartucho era potente demais para uma submetralhadora, e o fuzil era instável demais para ser uma metralhadora leve. Na prática, era apenas um Garand com carregador sobressalente. O contraste era matemático. Um grupo de 5 a 7 homens com fuzis AR-15 tinha o mesmo poder de fogo que 11 homens armados com o M14. A logística pesava no ombro do soldado. Com o mesmo peso, um recruta carregava 650 cartuchos de AR-15 contra apenas 220 do M14. 3 vezes mais munição, o dobro de eficiência. Em 1961, os testes de tiro revelaram um abismo técnico. 43% dos atiradores com a R-15 atingiram o nível de mestre. Com o M14, apenas 22% alcançaram a mesma nota. O AR-15 era mais leve, preciso e controlável em fogo automático. O comando do exército americano rejeitou o relatório. O exército ignorou os relatórios de 1961. Mas a gravidade é indiferente à burocracia. O peso é o inimigo invisível de todo soldado na selva. Um cartucho de 7,62 por 51 OTAN pesa 25 gramas. O projétil soviético do AK-47 pesa 17 gramas. O pequeno 5,56 da M16 pesa apenas 12 gramas. São 13 gramas de diferença em cada disparo. No papel, parece pouco. Na mochila, é um abismo. Pense na carga de combate padrão, 200 cartuchos. O soldado com a M14 carrega 11 carregadores.
O metal pesado bate contra o corpo a cada passo. O som é seco, metálico, exaustivo. O peso total da munição chega a 8 quilos. Com a M16, o mesmo volume de fogo pesa menos de 4 quilos. É metade do esforço para o mesmo resultado. Quanto vale essa diferença em combate? No Vietnã, o peso era a autonomia. Se estabelecermos um limite fixo de 10 quilos para munição, A matemática se torna brutal. O fuzileiro com a M14 leva 220 tiros. O soldado com a AR-15 carrega 650 unidades. Pelo mesmo peso, a M16 entrega quase o triplo de munição. para esconder a falha, o comando falsificou os testes. 1962. O exército enviou 1.000 unidades do AR-15 para o Vietnã do Sul. Avaliação em combate real. Selva densa. Distâncias curtas. Os relatórios voltaram com um veredito devastador para a burocracia. 80.000 disparos realizados, 0 peças quebradas. Em todo o lote de 1.000 fuzis, apenas 2 peças precisaram de substituição. A letalidade em curto alcance era absoluta. O triunfo técnico era óbvio, mas aceitar o AR-15 significava admitir um erro sistêmico. O comando já havia forçado o cartucho 7,62 mm em todos os aliados da OTAN. Recuar agora seria um colapso diplomático e logístico. As investigações posteriores revelaram a fraude. Testes comparativos entre a M14 e o AR-15 foram manipulados. Houve negligência deliberada. Houve corrupção nos escritórios de balística. O recurso de cano da M14 era inferior, mas os dados foram enterrados para salvar o calibre pesado. A evidência tornou-se impossível de ignorar. Em 23 de janeiro de 1963, o secretário Robert McNamara interveio diretamente. McNamara examinava relatórios de desempenho. Soldados sentiam o coice no ombro. A teoria colidia com a física no campo de batalha. O seletor de tiro da M14 era uma ilusão técnica. Na maioria das unidades, o exército bloqueava o mecanismo para o modo semiautomático. A cadência teórica de 700 tiros por minuto não passava de um número no manual. Sem o controle, a arma perdia sua função original de fuzil de assalto. O soldado carregava um fuzil pesado com a limitação de um Garand antigo. A estabilidade era inexistente. Após o terceiro disparo em rajada, o cano subia violentamente. O fuzil transformava-se em uma peça de artilharia antiaérea improvisada, apontando para o céu. Enquanto a M16 e a AK-47 mantinham o agrupamento, a M14 espalhava chumbo nas copas das árvores. Era impossível domar o calibre 7,62 em fogo automático. O peso da munição selava o fracasso logístico. Um infante com a M16 carregava o triplo de cartuchos com o mesmo esforço físico. O volume de fogo pendia para o lado inimigo. A única vantagem incontestável da M14 permanecia sua alta capacidade de penetração. O peso da realidade superou a retórica do Pentágono. A penetração superior do calibre 7,62 não salvou o projeto. 1.300.000 unidades. Este era o volume de rifles inúteis acumulados nos arsenais. Em 23 de janeiro de 1963, Robert McNamara assinou o veredito. O secretário de Defesa ordenou a interrupção total da produção. O ciclo durou menos de 6 anos. Foi o período de serviço mais curto de uma arma padrão na história dos Estados Unidos. A cronologia revela o colapso administrativo. O Pentágono abandonou o fuzil antes mesmo da escalada do conflito no Vietnã. Em março de 1964, a linha de montagem da Colt começou a fabricar o AR-15, agora batizado de M16. A burocracia admitia o erro, mas a logística não acompanhava a caneta de McNamara. O rifle universal era um natimorto industrial. Apesar da ordem de cancelamento, a M14 já estava nas mãos de milhares de soldados. O substituto da M14 chegou cercado de promessas. Mas a selva não aceita marketing. O cartucho 7,62 mm OTAN era o argumento final. Ele ignorava a vegetação densa.
O projétil atravessava troncos e folhagens sem desviar a trajetória. O contraste era brutal. O calibre 5,56 da M16 ricocheteava em galhos finos. A bala perdia o rumo ao tocar em uma folha. O soldado via o inimigo, mas o novo fuzil não o alcançava. O peso da munição antiga garantia a letalidade que o exército estava prestes a abandonar. O sucesso do metralhadora M60 provava isso diariamente. Ela usava o mesmo cartucho 7,62. Nos combates em curta distância sob a copa das árvores, o poder de perfuração era a única apólice de seguro válida. Enquanto a M14 funcionava sob lama e chuva, a M16 virou uma armadilha. O Departamento de Defesa ignorou as recomendações do fabricante. Eles alteraram a fórmula da pólvora para reduzir custos. O resultado apareceu no campo de batalha. O novo propelente deixava um resíduo pegajoso e carbonizado. O ferrolho travava, a munição não subia. O exército não enviou kits de limpeza para o Vietnã. Oficiais diziam aos recrutas que o fuzil era autolimpante. Mentira técnica, negligência criminosa. Os soldados tentavam limpar o mecanismo com varetas improvisadas enquanto recebiam fogo. O cano da M16 acumulava detritos em minutos. O mecanismo de expulsão falhava. Patrulhas inteiras foram encontradas em valas. O cenário era o mesmo. Fuzis desmontados. Soldados mortos com uma ferramenta de limpeza nas mãos. 68% dos fuzileiros navais relataram falhas fatais no primeiro ano. O comando sabia do erro, mas o silêncio custava vidas no chão úmido da floresta. Corpos foram empilhados com armas travadas. Em 1968, o medo superava a ordem técnica. Soldados nas selvas do Vietnã recusavam a nova M16. Eles se agarravam à M14. O motivo era simples. Ela disparava quando o gatilho era puxado. Enquanto a M16 sofria com panes fatais, a M14 oferecia a ilusão de segurança. Mas era apenas uma ilusão. Por que a M14 não podia ser modernizada? O peso excessivo e o coice brutal do calibre 7,62 estavam cravados no DNA da arma. O fogo automático era incontrolável. A munição pesava o dobro da necessária. A M16 sofria de doenças infantis causadas por negligência e burocracia. Problemas de engenharia têm solução. O projeto da plataforma AR foi salvo com a chegada da M16A1. Peças foram cromadas. O pó da munição mudou. A arma passou a funcionar. A M14 era um beco sem saída. Suas falhas não eram erros de fabricação, eram vícios de nascimento. Para consertar a M14, era preciso destruí-la e criar algo novo. Enquanto as tropas na Europa ainda ostentavam um fuzil de madeira e aço, o Pentágono já havia assinado a sentença de morte do projeto. O contraste era brutal. A M16 era uma máquina em evolução. A M14 era uma relíquia tentando lutar uma guerra moderna. Adotada em 1957 e descartada em 1967, o tempo de serviço durou apenas 10 anos. Fracasso na linha de frente. Oportunidade na retaguarda. A falha da M14 como fuzil de infantaria abriu um vácuo tático. Snipers vietnamitas causavam perdas pesadas. O exército dos Estados Unidos não tinha uma resposta à altura. O estoque de fuzis de precisão era zero. A solução estava nos descartes. Engenheiros selecionaram fuzis de grau National Match. Eram unidades fabricadas sob padrões de competição. Ajuste fino, tolerâncias mínimas. A madeira de nogueira apresentava problemas na umidade. Ela inchava. O cano perdia o alinhamento. A solução foi técnica. Fibra de vidro substituindo a madeira. Uma luneta Redfield com sistema de ajuste de distância foi acoplada ao topo. Nascia o XM21. A precisão agora era mecânica. 1.300 unidades foram enviadas ao Vietnã. O número representava apenas 0,1% da produção total da M14. Um detalhe estatístico, mas um salto letal em campo. A plataforma sobreviveu por décadas após sua aposentadoria oficial. Ela permaneceu como principal fuzil de precisão do Exército até 1988.
O comando finalmente ordenou a transição para o ferrolho manual do M24. O descarte em 1988 não foi o fim. As forças especiais nunca abandonaram o projeto totalmente. Por décadas, refinaram o M21 em variantes isoladas. O verdadeiro retorno aconteceu nas montanhas do Afeganistão e nos desertos do Iraque. O cenário do Vietnã se inverteu. O M16 evoluiu para a carabina M4, calibre 5,56 mm. Em terrenos abertos e vastos, o projétil perdia energia. O alvo estava lá, mas o soldado não conseguia alcançá-lo. Era o ambiente exato para o qual o M14 nasceu. Surgiu uma lacuna crítica de alcance. As unidades militares vasculharam estoques em busca de qualquer fuzil antigo. A solução não era um novo sniper, mas o atirador designado, um conceito formalizado nessas guerras. Este soldado opera entre o fuzileiro comum e o franco-atirador de elite. Sua ferramenta precisa atingir alvos entre 300 e 600 metros. O M14 saiu da reserva para ocupar esse espaço. A mudança mais radical veio de um pedido dos Navy SEALs. Eles precisavam de algo compacto, mas potente. O resultado foi o EBR, Enhanced Battle Rifle. O chassi de alumínio de grau aeronáutico envolveu a mecânica de 50 anos. O aço e a madeira deram lugar a trilhos para acessórios modernos. O cano padrão de 22 polegadas foi cortado para 18 polegadas com revestimento de cromo. Uma coronha telescópica finalizou o conjunto. Imagine o contraste visual. O ferrolho exposto de 1957 batendo contra uma estrutura de metal do século XXI. O som do metal contra o alumínio é seco e industrial, diferente do estalo plástico da plataforma AR. A Delta Force e os SEALs adotaram um modelo para operações específicas, mas era um puxadinho tecnológico, uma tentativa de esticar a vida útil de um projeto superado. No fundo, era apenas tecnologia dos anos 50, camuflada por acessórios modernos. Novos fuzis, construídos do zero para essa função, começaram a chegar. A resistência terminou em 2018. Algumas unidades ainda mantinham o veterano em campo até esse ano. Hoje, o M14 sobrevive apenas em unidades cerimoniais.